Dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Penal, artigo 184 ao artigo 186 e do artigo 197 a 207. Vamos lá. Título 3 dos crimes contra a propriedade imaterial, capítulo 1 dos crimes contra a propriedade intelectual, violação de direito autoral, artigo 184. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vamos lá responder uma questão de 2023, perito criminal da Polícia de Alagoas. O crime de violação de direito autoral de uma obra literária abrange apenas os direitos suscetíveis de alienação? Certo ou errado, pessoal? Questão errada. Por quê? Porque está falando que abrange apenas os direitos suscetíveis de alienação, enquanto que no caput do artigo fala que violar direitos de autor e também os que lhes são conexos. Tá? Então, questão errada. E é bom a gente lembrar que na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 27, diz assim, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras literárias. Ou seja, quem viola isso aí acaba cometendo um crime previsto no artigo 184 do Código Penal. E esse direito exclusivo é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E é bom a gente lembrar também que esse tipo penal aqui do artigo 184, do caput do artigo 184, para caracterizar esse crime, não precisa ter objetivo de lucro. Basta que o autor apenas viole os direitos de autor. Tá? Se violou o direito de autor, mesmo sem objetivo de lucro, já incide nesse tipo penal aqui previsto no caput do artigo 184. Tá bom? Vamos continuar lendo aqui o parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com o intuito de lucro, o lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. É bom a gente ressaltar o seguinte aqui, pessoal, que no parágrafo 1º, para caracterizar esse crime aqui do parágrafo 1º, é necessário haver uma reprodução com o intuito de lucro e sem expressa autorização do autor. Porque se tiver autorização expressa do autor, não vai incidir nesse tipo penal, tá ok? Não haverá crime, tá bom? Então vamos lá. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º, na mesma pena do parágrafo 1º, essa pena aqui, reclusão de 2 a 4 anos e multa, na mesma pena incorre quem? Com o intuito de lucro também, direto ou indireto, ele faz o quê? Distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, o quê? Original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os representa. Tá ok? Vamos lá, vamos fazer uma questão aqui de 2017, promotor de justiça, que tem tudo a ver com esse artigo, com esse parágrafo 2º aqui, A simples exposição à venda de cópias não autorizadas de filmes sob a forma de DVD constitui o quê? Se a pessoa coloca simplesmente DVD para vender lá, constitui qual crime? Crime contra a propriedade intelectual aqui, no parágrafo 2º. Na mesma pena incorre quem? Com o objetivo de lucro, está vendendo, aquele que distribui DVD pirata, que vende DVD pirata, que expõe à venda o DVD pirata. Entende, pessoal? Então, vender DVD pirata constitui crime contra a propriedade imaterial. Vamos lá, parágrafo 3º.
Se a violação consistir no oferecimento ao público, ó, a pessoa está aqui nesse parágrafo terceiro, ela está oferecendo ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda com o intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista, do intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º não se aplica quando tratar de exceção ou limitação ao direito de autor, ou os que lhes são conexos, em conformidade com o previsto na Lei 9610 de 98, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Vamos lá. Artigo 185 revogado, artigo 186. Procede-se mediante os crimes aqui previstos, eles se procedem mediante 1. Queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184. 2. Mediante ação penal pública incondicionada nos crimes previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 184. 3. Ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. E, por fim, 4. Procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação nos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 184. Para facilitar esse artigo 186 aqui, pessoal, eu fiz um mapa mental para ficar melhor a compreensão. Como é que esse artigo 186 quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, ó, que aqui nos crimes contra a propriedade intelectual e imaterial, em especial no crime de violação de direito autoral, nós temos o caput, o parágrafo 1º, 2º e o 3º. Aí ele diz que aqui no caput, que é o tipo penal de violar direitos de autor, somente se procede mediante queixa. No parágrafo 1º, que diz que aquele que reproduz com intuito de lucro e sem autorização expressa do autor, só vai se proceder mediante ação penal pública incondicionada. No parágrafo 2º também, que é aquele que distribui com intuito de lucro, que vende DVD pirata, somente vai se proceder mediante ação penal pública incondicionada. E no parágrafo 3º, fala que sobre aquele que oferece mediante cabo, fibra ótica, satélite, sem expressa autorização também, neste caso, só vai se proceder mediante ação penal pública condicionada à representação. Tá, pessoal? É bom fixar esse quadrinho aqui para que não caia em pegadinhas nas provas aí. Esperamos ter auxiliado na compreensão, pessoal. Um abraço e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Penal, artigo 197 a 207, capítulo 4, dos crimes contra a organização do trabalho, atentado contra a liberdade de trabalho, artigo 197, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, 1. A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. 2. A abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Artigo 198. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem,
ou não adquirir de outro em matéria-prima ou produto industrial ou agrícola, pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de associação. Artigo 199. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional, pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem. Artigo 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra pessoa ou contra coisa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Para que se considere coletivo, o abandono de trabalho é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Artigo 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem. Artigo 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem 1. Obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. 2. Quem impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Artigo 204. Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Artigo 205. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Aliciamento para o fim de emigração. Artigo 206. Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Artigo 207. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena
ou portadores de deficiência física ou mental. Chegamos ao fim, esperamos ter auxiliado na compreensão. Um abraço e até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Penal, do artigo 208 ao artigo 212. Título 5 dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1 dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Capítulo 2 dos crimes contra o respeito aos mortos. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Violação de sepultura. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vilipêndio de cadáver. Artigo 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Penal, do artigo 213 ao artigo 217-A. Artigo 213. Estupro. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, pena reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 215. Violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em 1/3, em até 1/3, se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1A da exposição da intimidade sexual, registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216-B.
produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Artigo 217 revogado. Artigo 217-A. Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 10 a 20 anos. Parágrafo 4º. Se da conduta resulta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Penal, artigo 218 ao artigo 226. Corrupção de menores. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas: 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita no caput desse artigo. 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima,
cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Capítulo 3 do rapto. Tudo revogado. Capítulo 4, disposições gerais. Ação penal. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Aumento de pena. Artigo 226. A pena é aumentada, 1. De quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. 4. De 1/3 a 2/3, se o crime é praticado a. Mediante concurso de 2 ou mais agentes, b. Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.